seja muito bem-vindo ao Minha Saúde. Eu sou a Nádia Rodrigues e vou te acompanhar em mais um episódio do nosso programa semanal sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Toda quarta-feira aqui na TV Cidade Verde, no Jornal do Piauí. Você acompanha esse conteúdo que também está disponível no Instagram, @Unimed Teresina, e no YouTube, Unimed Teresina Oficial. E se você quiser contribuir com a Minha Saúde, pode enviar pergunta, sugestão, elogios para o nosso e-mail, comunicação, sem o cedilha e sem o tio, @unimedteresina.com.br. Bora para mais um Minha Saúde. Novembro é o mês dedicado à saúde do homem. É a campanha Novembro Azul, que traz informações sobre a prevenção, diagnóstico precoce e o rastreamento do câncer de próstata. Esse tipo de neoplasia é a mais comum entre os homens, sendo responsável por quase 28% dos casos de morte da população masculina em decorrência da doença. Para conversar mais sobre esse assunto, hoje nós estamos recebendo aqui o médico Hamilton Mourão, urologista, cooperado Unimed Teresina. Doutor Hamilton, obrigada pela presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Nádia, pelo convite, pela produção, eu agradeço a Unimed, poder esclarecer à população e aos cooperados e aos usuários do plano quanto que é importante a prevenção à saúde masculina e, em destaque, a prevenção do câncer da próstata. E a gente já começa falando, né, doutor, sobre quão difícil é os homens estarem com frequência no consultório a partir de determinada idade, que é isso que o senhor vai explicar pra gente, a partir de que idade os homens devem começar a se preocupar com isso. Como você bem falou, é algo cultural do homem, a falta de procura ao médico, a procurar o tratamento da sua saúde, a prevenção da sua saúde. A gente chama isso de síndrome de super-herói. O homem ele tem essa sensação de que não vai adoecer, de que não vai ser abalado por alguma doença. E hoje a recomendação para a procura ao urologista por conta de prevenção das doenças da próstata é a partir dos 45 anos, principalmente quando você tiver fatores de risco. Quando não, ausentes os fatores de risco, quando não estiverem presentes, você pode procurar aos 50 anos de idade. Esta é a recomendação geral das sociedades de urologia do mundo. E quais são esses fatores de risco, doutor? Os principais fatores de risco para câncer de próstata são: a própria idade, como a gente já falou, é uma doença, o câncer de uma maneira geral é uma doença mais comum com o envelhecimento. 2, o histórico familiar. Quando você tem algum parente de primeiro grau com câncer na próstata, aquilo te torna mais sujeito a ter câncer de próstata também. Se você tiver um parente de primeiro grau, seja um pai ou um irmão, com câncer de próstata, você tem 2 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Se você tiver 2 parentes de primeiro grau, você tem 6 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Olha como é importante esse fator. Outros fatores são obesidade, né, e doença metabólica, que a gente chama, é aquela doença que é a dislipidemia, que é altas taxas de triglicerídeos, colesterol, o sobrepeso, a obesidade, como eu falei, a hipertensão. Isso, em resumo, é a síndrome metabólica, é um fator de risco. E outro é a raça negra. A gente sabe que a incidência da raça negra é um pouco maior em relação às outras raças, comparado com a raça branca, a raça asiática, enfim. Você tem uma incidência de quase 20% dos homens ao longo da vida que terão câncer na próstata. Isso faz com que as pessoas da raça negra precisem procurar ainda antes dos 45? Isso. Quando presente esses fatores de risco, a recomendação é aos 45. Sim. Quando ausentes, aos 50 anos. Tem algum sinal de que a doença já está instalada? Porque como essa demora do paciente de procurar o consultório médico para fazer o rastreamento, pegar o câncer ainda no começo, e aí se ele já estiver instalado, que tipo de sinal, de sintomas ele pode dar? Veja, o câncer da próstata é um câncer que na sua fase inicial não provoca qualquer sintoma ou sinal. Então, por que isso acontece? Porque o câncer da próstata ele geralmente surge na região periférica da próstata. E aquilo ali torna ele silencioso. Ele não está ainda em contato com a região que passa a urina, com a uretra. Mas com o passar dos anos e com a progressão da doença, ele vai sim trazer sintomas devido ao crescimento local. Então, geralmente ele acontece com sintomas urinários, dificuldade para urinar, sangramento urinário, retenção urinária. São sintomas, inclusive, comuns à doença benigna, que ali pode sim estar sendo, com o avançar da doença, sinal de que a doença está instalada de fato. Porém, isso acontece numa fase mais avançada. Aquilo já talvez seja tarde para um diagnóstico, de tal forma que já não permita a cura para o paciente. Por isso, estimula-se procurar antes. É tão fácil o início, né, o rastreamento desse câncer, quando não há nenhum sinal, como nós mulheres vamos ao ginecologista com frequência, a partir dos 45 anos os homens
irem também ao seu médico urologista, procurar saber como é que está a saúde. Por exemplo, um exame de sangue simples, o PSA, já pode ser um indicativo de alguma coisa, né, doutor? Sim, sim. Eu sempre gosto de lembrar que o urologista, ele não é um médico só da próstata, ele é um médico e já é clínico também. Então ele sabe identificar, ali na consulta com o homem, os prováveis problemas que ele está apresentando e dali direcionar o tratamento. O foco, lógico, na próstata é importante. E os exames são simples. Um exame de sangue, como você bem citou, o PSA, que é um exame que, quando alterado, gera a suspeita, vai ser avaliado pelo urologista se aquela suspeita realmente cabe, se deve ser repetido o exame, se justifica fazer uma investigação mais invasiva. E também o exame do toque. O exame do toque é o exame físico da próstata, um exame clínico fácil. Você utiliza uma luva e um gel. Então você não é indolor, não vai provocar dor ao paciente, não vai alterar a sexualidade, a virilidade do paciente e vai trazer informação para o médico, de acordo com o resultado do PSA e do toque, se deve ser investigado mais a fundo aquela próstata ou não. Ainda existe, infelizmente, muito tabu. Às vezes não procura o médico urologista no início para investigar alguma possível doença, porque tem um tabu envolvido ainda sobre o exame do toque, que, como o senhor disse, é algo muito simples. Sim, muito simples. O tabu é fato, é cultural, é histórico. No Brasil, a gente sabe que metade dos homens, a partir dessa idade, 45, 50 anos, não sequer procuram um urologista, sequer fazem o PSA, sequer fazem o toque. Considerar somente o PSA, metade. Se considerar o toque, 2/3, mais da metade, eles não querem fazer. Isso é algo que a gente tem que modificar. Por isso as campanhas do Novembro Azul, estimular a procura ao urologista. Outro detalhe, Nádia, eu falo para o paciente que ele ir ao urologista não significa que ele vai receber o toque. Ele vai conversar com o urologista e ele vai ali esclarecer as vantagens ou não de fazer o exame da próstata. Sempre muito importante. Vamos saber agora quais os tipos de tratamento para essa doença, doutor. Veja, depois de que é feito um diagnóstico do câncer da próstata, você tem que individualizar o tratamento, certo? Como a gente tem aí uma faixa etária extensa, né? A partir dos 45 anos você pode ter nessa faixa de 45, 50, pode ter aos 70, 75, 80. Então você tem que individualizar o tratamento. Os tratamentos são desde cirurgia radical, realmente a retirada total da próstata, radioterapia, hormonioterapia, quimioterapia, ou até mesmo a gente chama de modalidade de vigilância ativa, que é uma modalidade que a gente identifica ali um tumor que não é de grande agressividade, tumor de baixa agressividade, que muitas vezes o comportamento é indolente, ele não vai adoecer o paciente ali nos próximos anos, mas essa vigilância é ativa. Você não pode desligar o paciente e dizer para ele que ele não tem um problema. Ele tem que estar ativamente visitando o urologista, fazendo exames com frequência, para aí sim, caso aquela doença dê alguma modificação, você sim tratar. Caso não, você mantém a vigilância. E qual é a frequência da visita ao médico? A partir dos 45, essa visita é anual, a cada ano repetir os exames, fazer o acompanhamento? Porque a gente sempre lembra de qualquer tipo de câncer. Quando você faz esse rastreamento, faz um exame, pega o câncer no começo, a chance de cura é muito maior. Esta frequência ela é definida junto com o seu médico urologista. Também é individualizada. Há muitos anos a gente vem falando que ela talvez fosse anual. Isso tem sido revisto. Quando você individualiza, principalmente identifica ali fatores de risco daquele paciente desenvolver um câncer da próstata, você reduz a frequência. Então, em geral, este paciente vai ser avaliado com uma frequência maior, anual. Quando você percebe que o paciente tem risco menor para o desenvolvimento de um câncer da próstata, você pode negociar com ele uma frequência mais espaçada. Mas o fato, como eu falo, a visita ao urologista não é somente para ver doenças da próstata, é para ver doenças de uma maneira geral, saúde em geral. Cabe bem uma visita ao urologista uma vez ao ano, pelo menos para poder avaliar a saúde em geral. Eu digo uma coisa, viu, gente? Vocês homens, a partir do momento que começarem a ter esse contato, ultrapassarem essa barreira do tabu, ter o contato com o médico, com o clínico, que faz um acompanhamento geral da saúde, com certeza você vai ir com mais frequência, vai perdendo um pouco esse medo e vencendo também essas dificuldades do contato com o médico. Eu imagino que seja assim, né, doutor? Sim, é verdade. Na verdade, você tem que criar uma relação médico-paciente que deixe o paciente relaxado o suficiente para ele poder contar a história dele. A gente sabe que o urologista ele está ali, ele conhece as doenças do homem, ele trata das disfunções sexuais, disfunção erétil, de doenças do órgão genital, do aparelho urogenital
masculino. Tem que dar liberdade para o paciente conversar e prestar a queixa dele e você tentar ajudar ao máximo ele. A gente já continua esse bate-papo com o Dr. Hamilton Mourão. Agora eu quero dar um recado para você sobre o Centro Integrado de Saúde da Unimed Teresina. Você sabia que funciona ali na unidade de Ilhotas e que oferece mais de 1.000 exames de diagnóstico? Lá você pode realizar exames laboratoriais e de imagem, como a tomografia computadorizada, o raio-x digital, a angiotomografia, biópsias e punção, ultrassom com ou sem Doppler, eletrocardiograma e muitos outros exames. Agende os seus exames pelo aplicativo, que é o Unimed Life, ou pelo WhatsApp, que é o 862107-8000. O centro está localizado à Rua Monsenhor Gil, número 3.330, no bairro Ilhotas. Centro Integrado de Saúde Unimed. Todo o cuidado que você precisa em um só lugar. Aqui tem cuidado, aqui tem saúde, aqui tem Unimed Teresina. E agora a gente fica com uma dica importante de saúde para você. Na Rota do Bem-Estar, atenção à saúde é fundamental. Hábitos saudáveis, acompanhamento de rotina, falar sobre o tema. Isso muda o rumo da história. Novembro, mês da saúde do homem. O cuidado é o melhor caminho. E a prevenção é o primeiro passo. Aqui tem qualidade de vida. Aqui tem Unimed. Voltamos na conversa com o Dr. Hamilton Mourão, médico urologista, falando sobre esse Novembro Azul. Doutor, a gente falou sobre a prevalência do câncer no início, né, que é o mais comum para os homens. Mas qual é a taxa de cura a partir do início do tratamento? Veja, a taxa de cura sempre vai depender da fase do estágio da doença. Quando diagnosticada de maneira precoce, as taxas de cura se aproximam a 100%, 95%. Veja como é importante fazer um diagnóstico precoce. E aquele diagnóstico precoce, o tratamento, vai ser discutido e individualizado para aquele paciente. Se o paciente não tiver uma condição clínica, uma expectativa de vida que sejam pelo menos 10 anos, não vai ser ofertado nenhum tratamento radical para ele. Vai ser feito um tratamento mais ameno. Caso o paciente tenha uma expectativa de vida prolongada, aí sim justifica-se um tratamento mais agressivo, mais radical, mas que vá dar e aumentar a chance de cura dele ao máximo. O senhor destacava bem que o câncer vem muito com o envelhecimento e a procura frequente deve ser a partir dos 45 anos. Mas chega a acontecer em pacientes mais jovens? É muito raro, extremamente raro. Existe uma condição que a gente observa atualmente, os poucos casos que eu já vi de câncer de próstata abaixo dos 40 anos, foram em pacientes que utilizaram-se de hormônios, terapias hormonais, mas não de reposição, terapia de superposição hormonal, uso de anabolizantes com intuito estético. Isso aí a gente tem que esclarecer um risco que pode trazer ao paciente precipitar um câncer de próstata que ele teria futuramente, antecipou o desenvolvimento dele, ele apresentou um câncer na próstata. Essa relação hormônio-câncer, ela é muito próxima. Perfeito. A próstata, ela tem receptor para o hormônio masculino, a testosterona. Então, se você faz essa manipulação hormonal, você está mexendo no eixo da próstata. E a gente sabe que a próstata pode ter doenças que podem surgir ou serem precipitadas através dessa alteração hormonal. Doutor Hamilton, e o estilo de vida? Como eu me comporto com a minha atividade física, com a minha alimentação, com os controles dos meus exames básicos, se eu tenho obesidade, se eu tenho diabetes, se eu tenho hipertensão, de que forma esse estilo de vida associado a esses fatores de risco podem influenciar? Perfeito, Nádia, olha só. Os cânceres, de uma maneira geral, a gente sabe que existem fatores que podem precipitar o aparecimento deles, fatores oncogênicos, né? E o estilo de vida, uma dieta rica em gorduras, é oncogênico, que pode ajudar a aparecer um câncer no futuro. Sedentarismo, que é a falta da prática da atividade física, o sobrepeso, a obesidade, são fatores que devem ser combatidos porque, de uma maneira geral, são oncogênicos, eles trazem um risco maior de desenvolvimento de câncer ao longo da vida. Não significa que você vai ter um câncer na juventude, mas aquilo ali, o que você está plantando hoje, você pode colher ali na frente. Então, isso aí a gente estimula bastante. Adotar medidas de saúde de uma maneira geral. Não fumar, não cometer abusos de bebida alcoólica, manter a atividade física regular e ter uma alimentação saudável. São fundamentais. Quem gosta de fritura, tá aí o recado, viu, gente? Vamos diminuir também a fritura. O tabagismo, que tem uma relação muito forte, que o senhor falava aí também, né? O cigarro, ele tem uma relação impressionante com vários tipos de câncer. Com vários tipos de câncer, é fato isso aí. Com câncer da próstata, especificamente, não tem uma comprovação evidente, mas, de uma maneira geral, o tabagismo é um fator de risco para câncer importante. Devemos evitar. Inclusive, um câncer urinário,
que se destaca é o câncer de bexiga e câncer do aparelho do rio excretor de uma maneira geral. Então, também é um fator de risco importante. Como é a vida do paciente após o tratamento? Tem diversas modalidades, então tem que ser individualizado. A gente sabe que existe uma preocupação grande para aquele paciente que vai fazer cirurgia radical, cirurgia para o câncer radical. Preocupações em relação ao quê? A funcionalidade. Do ponto de vista sexual, o paciente às vezes tem um receio da disfunção erétil, né? Disfunção erétil que é a impotência sexual. E também a questão da continência, que é o controle da urina, certo? É fato, é um tratamento que pode trazer riscos a essas duas funcionalidades, porém, ele já tem tido bastante melhora ao longo dos anos no desenvolvimento das técnicas que reduzem bastante o dano, principalmente a continência. A questão da função sexual, realmente a gente percebe que ali existe algo multifatorial. Pacientes na faixa etária que o câncer de próstata acontece também podem ser acometidos de hipertensão, de diabetes, o próprio envelhecimento, distúrbios hormonais, doenças que também trazem prejuízo à função sexual. Naturalmente, estas possíveis sequelas têm tratamento e elas são adotadas a partir do momento que o paciente vai ser submetido a esse tratamento, já se adotam medidas na tentativa de reverter esse quadro, de reabilitar o paciente, trazer aquilo de volta, tanto a função erétil quanto a função urinária. A remoção da próstata já é num caso assim mais avançado, né, da doença? Ou não, Nádia, pelo contrário. A remoção radical da próstata, ela está mais indicada para casos de doença localizada, só na próstata. Quando a doença já não está mais só na próstata, ou seja, a doença avançou para os ossos, para outros órgãos, metastático, que a gente fala, a gente faz, por vezes, tratamento cirúrgico, mas não radical. A gente faz cirurgias mais, eu diria, para desobstrução urinária, porque o paciente vai estar com dificuldade para urinar, a próstata vai estar apertando o canal da urina dele, às vezes está com sangramento urinário. Ela cresce, doutor? Isso, a nível local ela cresce e traz sintomas por conta desse crescimento. Dificuldade para urinar, sangramento urinário, retenção urinária. Então você tem que desobstruir e trazer uma qualidade de vida melhor para o paciente para ele voltar a urinar. Isso aliado ao tratamento para controle da doença. E o controle da doença no câncer da próstata hoje tem excelentes resultados. A gente sabe que a medicina tem avançado, os tratamentos têm base hormonal e base quimioterápica, principalmente hormonal. E eles têm sim um bom resultado, são feitos juntos com o urologista e com o oncologista. E o papel da radioterapia é importante também. O radioterapeuta é um médico, é um tratamento, você vê que envolve várias especialidades. O tratamento do câncer de próstata metastático. E traz sim uma melhora grande da qualidade de vida do paciente, trazendo um aumento da qualidade de vida, melhora da qualidade de vida e sobrevida do paciente. É importante o acompanhamento. É importante a gente falar também que nesse crescimento da próstata tem a hiperplasia prostática benigna, né? Perfeito. A doença mais comum da próstata não é o câncer da próstata, é a hiperplasia prostática benigna. E a gente bate muito nessa tecla justamente para falar assim, olha, você não vai no urologista à busca de um câncer, você vai na prevenção da sua saúde de uma maneira geral. E como a gente sabe que metade dos homens vão ter crescimento da próstata ao longo dos anos, principalmente nessa faixa etária a partir dos 40 anos, você justifica a procura. Por exemplo, vá no urologista fazer sua prevenção. Nem sempre a próstata crescida vai dar sintomas, mas quando crescida, você tem que identificar, esclarecer para o paciente e saber quando tratar. Se aquele é o momento, ou se você vai aguardar, esperar ao longo dos anos, o acompanhamento é importante para ver se ao longo dos anos aquele crescimento vai trazer repercussão, tanto de sintomas quanto nos exames que ele faz para a investigação do problema. A gente está no Novembro Azul, né? Então é importante, eu acho, a gente fechar o programa de hoje dando esse recado, que é esse resumo de tudo isso que a gente conversou aqui, né? Para que os homens se sintam estimulados a cuidar mais da sua saúde de forma precoce. Exatamente, a mensagem do Novembro Azul é essa, é uma campanha de conscientização dos homens e vocês, mulheres, têm um papel também importante. Estava pensando nisso? Você tem que ir lá, puxar a orelha do marido, puxar a orelha do filho, puxar a orelha do irmão, do pai, para falar assim, olha, vá no médico urologista, faça a sua parte, procure pela sua saúde, faça isso antes de adoecer. Isso aí é a campanha Novembro Azul, é trazer essa conscientização, a importância do homem procurar o médico. Doutor Hamilton, muito obrigada. Foi uma ótima conversa. Eu que agradeço. Para você que nos acompanhou aqui no nosso canal no YouTube, obrigada pela audiência. Aqui tem muito conteúdo no nosso canal para você passear com muitos profissionais de saúde ligados à Unimed Teresina, que já trouxeram muitas informações importantes para você curtir e compartilhar. E a gente se encontra no nosso próximo episódio por aqui. Até lá. Tchau.